Bom, então começamos. Hoje, então, para encerrar esse ciclo de apresentações, vou tentar argumentar na via de demonstrar a ideia, sim, de que a comunidade psicanalítica, a atual, agora sim, continua a aprofundar o desvio que trabalhamos nos dois encontros anteriores. Sim? Ou seja, continua a desenvolver uma organização para a formação que produz o estagnamento do pensamento psicanalítico. Ou seja, impede a vocação científica da psicanálise. Essa é a ideia que eu vou tentar apresentar. Há vários caminhos para poder argumentar essa ideia. O caminho mais natural seria a relação entre ciência e psicanálise. Só que é pelo menos para 10 encontros. Sim? Isso nos levaria muito tempo para argumentar. E eu tenho só 1 hora. E me parece que como metodologia, então, para 1 hora demonstrar o impedimento da vocação científica da psicanálise, impedimento, uma dificuldade para a psicanálise se desenvolver como ciência, me parece que a maneira de fazê-lo, e que é de maneira direta e em bloco, compacta, de uma maneira global, é a partir da noção de extraterritorialidade. Sim? Então, vou trabalhar sobre a extraterritorialidade. A opinião generalizada, tirando algumas exceções muito particulares, é que a psicanálise é extraterritorial à ciência, ou seja, os psicanalistas consideram, em sua grande maioria, que a psicanálise não é uma ciência, nem deve ser uma ciência. Sim? Há pouco tempo uma pessoa me dizia isso, que sempre ouviu falar na comunidade que o psicanalista devia ser extraterritorial. Sim? Eu não vou entrar na discussão de que é ciência, porque também a gente teria que trabalhar epistemologia, filosofia da ciência, então vou trabalhar no nível macro com o preconceito de que cada quem entende do que é ciência, que é o preconceito com o qual os psicanalistas geralmente nos dirigimos. Eu só vou pedir que pelo menos abram a cabeça para não pensar que ciência é ou medicina ou apenas o iluminismo, a racionalidade, a objetivação do século XVIII. Eu acho que é a que está na cabeça de todo mundo quando se fala de ciência, todo mundo que não é da ciência. Sim? Apenas isso. E antes de entrar, então, na extraterritorialidade, eu já, nas apresentações anteriores, trouxe algumas citações de Lacan em relação à ciência, que eram claras e contundentes. Eu vou trazer, assim, a modo de esquentar, algumas frases, sim? Algumas citações, para ver o que Freud e Lacan diziam de ciência, porque a comunidade analítica diz todo o contrário de seus mestres, dos 2 maiores psicanalistas da história e daqueles que os psicanalistas mesmo dizem seguir, dizem continuar a obra, e dizem todo o contrário. Então, só para relembrar algumas coisas. Freud, em Psicanálise e Telepatia, 1921, disse: os ocultistas não estão movidos por um apetite de saber, nem envergonhados de que a ciência não os considere. Os analistas, pelo contrário, não podem desmentir que são da linhagem do pensamento científico exato. Pensamento científico exato. E se encontram entre quem o sustenta. Maravilhoso, Freud. Não só Freud está dizendo que
Os analistas estão na linhagem da ciência, senão da ciência exata, não qualquer uma. Porque eu já disse que há um debate se uma ciência, as ciências, sim? Se ele disse da ciência exata. E que não podemos desmentir isso. Eu acho que os psicanalistas, como dizem que não são cientistas, que não tem nada a ver com a ciência, desmentem. Finalmente fazem o que Freud disse que não poderia se fazer. Desmentimos isso e dizemos não temos nada a ver com a ciência. E me parece que, não tendo caminhos intermediários, ficamos na posição ocultista. Essa é a dicotomia que Freud estava estabelecendo, ocultistas ou cientistas. É interessante porque ocultistas dizem não têm apetite de saber, nem se envergonham da ciência. Nós nos envergonhamos que a ciência nos considere como cientistas. Até achamos que isso é muito bom. E a relação com o saber é sumamente importante porque a ciência, se é alguma coisa no sentido epistemológico, é um tipo particular de relação com o saber. E a neurose, definida por Freud e continuada, a elaboração por Lacan, é definida como um saber não sabido ou não querer saber nada disso. Então, a questão do saber está no primeiro plano. Outra citação de Freud. Os escritores criativos e devaneios, 1908. Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi um método científico que nos permite estudar o inconsciente. Isso é maravilhoso, porque geralmente os psicanalistas também dizemos que o que nos reúne, o que Freud fez foi descobrir o inconsciente. Freud diz, não, o inconsciente foi descoberto por outro campo, que são os poetas e os filósofos. E o que sim é um descobrimento analítico próprio de Freud é um método científico de estudar aquilo que foi descoberto por outros campos. Ou seja, totalmente acentuando o método científico. O método é, sim, a rocha da ciência. Sim? Bom, e eu não trouxe citações, mas vocês se conhecem a obra de Freud, devem se lembrar que Freud, em vários lugares, disse que o método psicanalítico é a junção perfeita entre a pesquisa e a terapêutica. Isso hoje é ouro. Sim? Conforme estão o saber e as lógicas de pesquisa e ensino, é ouro. A junção perfeita entre clínica, terapêutica e ciência. É gasolina aditivada antes do impeachment. Uma coisa maravilhosa. E nós expressamos isso. Sim? Claro, acentuamos a clínica, mas ele disse é um método de estudo do inconsciente. Realmente, eu não tenho muitos colegas que, conforme junte a conversar, ou pessoas que venham à supervisão e que se coloquem em posição de estudar o inconsciente no momento da clínica. Geralmente, vão ver como aplicam a teoria na clínica. Nunca dão valor à pesquisa. Essa é a outra parte que Freud está salientando. Bom, Lacan. Algumas frases, já falei outra. De 1966, Lacan disse, pelo discurso datado de 1953, e que é chamado meu discurso de Roma, lugar propício, com efeito, para a abertura da psicanálise como ciência. Em 1966, Lacan disse que o discurso de Roma dele, que foi proferido em 1953, e que é o momento que ele apresenta seu ensino, disse que esse é o lugar propício para a abertura da psicanálise como ciência. Está manifestando o desejo e a orientação de seu ensino. Sim? O ensino de Lacan estaria colocado para a psicanálise de uma abertura à ciência. A psicanálise desempenha um papel na direção da subjetividade moderna e não pode sustentá-lo sem ordená-lo pelo movimento que na ciência o elucida.
é esse o problema dos fundamentos que devem assegurar a nossa disciplina seu lugar nas ciências. O problema da formalização, na verdade, muito mal introduzido. É claríssimo. Né? Não sei se você está entendendo. O lugar, nosso lugar na ciência. E aqui, dizem, o problema dos fundamentos, mal introduzido pela formalização, e essa é a via lacaniana, não a via lacaniana, a via de Lacan, para encontrar um lugar na ciência, a formalização. Poderia haver outras, mas os psicanalistas não vamos nem na formalização, nem outras que poderíamos imaginar. A de Lacan, a proposta de Lacan é a formalização. Para mim é impressionante. Eu trouxe só essas citações. A gente poderia fazer um livro de 500 páginas só de citações nessa direção. Sim? Eu trouxe mais para não ficar chato. Poderia mostrar. Para mim é impressionante. É como ser baiano e desconhecer o acarajé, uma coisa assim. Mas bem, a salvedade que Freud pensava na ciência como mecanicista, o paradigma mecanicista, e Lacan na ciência formal. Bom, definição de extraterritorialidade, que é o foco que eu quero apresentar para vocês. Em direito internacional, extraterritorialidade é o estado de ser isento da jurisdição local, da jurisdição da lei local, geralmente como resultado de negociações diplomáticas. Pela extraterritorialidade, um prédio, um terreno, um terreno em um país estrangeiro é considerado como uma extensão do próprio país, como no caso das embaixadas, consulados, bases militares e, em certos aspectos, navios. Sim, é aquele filme norte-americano que o herói dos Estados Unidos vai para a Rússia, um país de Oriente, e depois de resolver seu problema, chega até a embaixada correndo, né, driblando as bombas do exército inimigo, e atravessa a grade da embaixada e começa a zombar ao exército. E o outro não pode fazer nada. Você viu que o cara não pode fazer nada? Está no mesmo local. É parte da Rússia. Na realidade, é parte da Rússia, do país que ele esteja. Mas, como já está do lado da embaixada, há uma ficção simbólica, um acordo diplomático, uma lei que diz que mesmo esse terreno, estando aí nesse país, se dirige ou se determina pelas leis do país de origem desse cidadão. Então, eu gostaria que vocês percebam que, se Lacan fala de extraterritorialidade científica, a psicanálise estaria, na realidade, no locus da ciência, mas, por uma ficção, estaria isento da lógica e da legalidade do campo científico. Ou seja, Lacan não está fora. Porque os psicanalistas dizemos, somos extraterritoriais e pensamos que estamos de fora. Pensamos nessa topologia, dentro, fora. E não é isso, porque não é que está fora da Rússia. Não é? A embaixada está, só que está isenta. Sim? Por uma lei. Está no campo da ciência. Está isenta das leis da ciência. Da lei da ciência. Isso seria uma definição exata de extraterritorialidade. E o psicanalista, a favor da extraterritorialidade, não só estamos isentos, senão que achamos que estamos por fora. Mas eu queria a precisão dessa topologia. Sim? Eu vou desenvolver isso. Vou trazer, como eu disse, que é uma doxa, porque não é a letra, não é a episteme da psicanálise, é uma doxa. Temos nossa doxa, nosso sentido comum, e repetimos que temos que ser extraterritoriais. E essa doxa tem, como toda doxa, âncoras. Assim como tem a âncora da Globo, da SBT, sim? Tem âncoras também da psicanálise que produzem doxa. Eu vou me ocupar de criticar, no sentido científico do termo, duas dessas âncoras. Uma daqui, Made in Brasil, e outra da França. Vou deixar meus conterrâneos argentinos de fora.
mas também poderia introduzi-los. A gente já saiu da Copa do Mundo, já temos muita... coitados, não dá para a gente mexer com o argentino nessa época. Vou dar um desconto. Bom, as duas âncoras que eu vou incorporar vai ser Jorge Forbes, psicanalista brasileiro. Vocês devem conhecê-lo melhor que eu. Aparentemente se apresenta como um dos que introduz a psicanálise lacaniana no Brasil. Eu desconheço se isso é assim ou não é assim, não sei. E Miller. Eu gostei da definição de âncora, né? Porque âncora tem tudo a ver com fixar, né? Não deixar avançar. Bom, estagnação do pensamento analítico. Estamos nessa discussão. Bom, Forbes, em 2012, produz um texto que se chama O que esperar de um psicanalista. Está disponível no Google. Diz assim: não há mais centro. Em um mundo globalizado, o centro está em toda parte. Não há, por conseguinte, um centro da psicanálise. Não há mais extraterritorialidade. Vamos devagar. Sim? Primeiro, eu não sei muito bem o que tem a ver a relação direta que ele estabelece entre o mundo e a psicanálise. Já não argumenta, mas para mim não é tão fácil de entender que ele quer dizer para o mundo que não há mais centro. Ele o apresenta como uma afirmação, mas não argumenta de que se trata. Não sei o que ele entende por mundo. Qual é o diagnóstico que ele está fazendo? Se é o mundo físico, sei lá, o mundo, a Terra, né? O mundo Terra, essa discussão de que não há mais centro foi no século XVI. Ptolomeu e Copérnico, de Galileu. Então, heliocentrismo e geocentrismo. Se é ciências sociais, eu imagino que ele está falando de ciências sociais, do mundo, da sociedade, das ciências políticas, do Estado. Sim. Bom, isso já está discutido desde Hobbes, Hegel, Rousseau, com a fragmentação, porque ele trabalha da fragmentação. A fragmentação já vem sendo discutida desde lá, e os pensadores, todos nostálgicos, porque se perdeu a unidade da polis grega. Tá, ele coloca a globalização, o qual colocaria já Segunda Guerra Mundial para aqui, economia, não sei muito bem o que tem a ver a economia aí com a psicanálise, ou pelo menos uma relação tão direta sem você explicar. Bom, mas eu vou deixar isso de lado porque não argumento. Mas aqui não é explícito. Eu só Mas eu acho que ele se baseia nessa teoria. Tudo bem. Ele mudou o eixo. O eixo era... Só que estou querendo dizer que é uma interpretação sociológica que se dá como uma afirmação válida, que é muito discutida na ciência. Nós estamos tomando um outro campo e o apresenta como uma afirmação sem argumentação. Então, me habilita a dizer, não sei. Então, simplesmente não estou ainda criticando, não sei. Parece que falta precisão. Mas o que mais me interessa de tudo isso, apenas ser uma introdução, é que ele coloca centro, que não há mais centro. E faz essa homologação entre a psicanálise e o mundo. Que no mundo não há mais centro não quer dizer que na psicanálise não tenha mais centro, sei lá, não é tão direto assim. Mas bem, vocês lembrem que eu disse que trouxe a definição de extraterritorialidade. Ele disse, como não há mais centro, não há mais extraterritorialidade. Quer dizer, quando havia centro, havia extraterritorialidade. E eu disse para vocês que a definição de extraterritorialidade não tem a ver com a topologia de centro e periferia. A Embaixada do Brasil pode estar... A Embaixada Argentina pode estar no Canela, pode estar no centro de Salvador, no Rio Vermelho, ou pode estar em Periperi. Não é um problema de centro. É um problema de... está isento logicamente, discursivamente, pelas leis. Não tem essa topologia. Mas eu digo vamos devagar porque o pessoal é complicado, tem que estar muito alerta. Então já estabelece um deslizamento da noção
de extraterritorialidade. Bom, duas anedotas que ele traz nesse texto. De 2012, e diz que nesse ano, na reunião da escola da causa freudiana em Paris, alguns colegas, estou citando ele, convocavam os psicanalistas para uma nova cruzada anti-ciência. A explicação era que o discurso da ciência queria aplastar o discurso da psicanálise. Aplastar. Pelo que eu consegui, uma palavra que se utiliza no sul do Brasil. Eu cheguei a isso. Diminuir, abaixar. Haja vista, nesses dias, as repetidas críticas do tratamento psicanalítico de autistas. Bom, primeiro, não só está dizendo que a psicanálise, avalando uma posição que os psicanalistas têm uma posição extraterritorial, senão que é anti-ciência. Já não é só por fora, senão uma cruzada anti-ciência. Estavam convocando para uma cruzada anticientista em 2012, século XXI. Eu acho interessante a expressão da palavra cruzada, o significante cruzada. Uma palavra que traz as reminiscências religiosas políticas das cruzadas dos cristãos para chegar a Jerusalém. Então, outra vez se introduzindo uma espécie de discurso religioso anticientífico. Cruzada religiosa política tem significante leva a essa realidade. Além de ser a cruzada, tem essa coisa de reconquistar terras contra um inimigo. Contra um inimigo que é a ciência. Neste caso, além disso, para mim, há outro problema que é a redução da ciência a neurociências. Sim. Porque os que estavam criticando os tratamentos autistas não era a ciência, não eram matemáticos, físicos quânticos, não eram antropólogos, não, eram os neurocientistas. Bom, sim? Continuamos. Segunda anedota de Forbes. A escola lacaniana, que tanto criticou o fechamento, o isolamento da IPA, da Internacional de Psicanálise, não escapa ao narcisismo das pequenas diferenças. Se lembram que era o diagnóstico que eu trouxe de 1960 de Lacan, a vez passada, que Lacan estabelecia que a organização analítica de então se estabelecia como narcisismo das pequenas diferenças e provocava então o estagnamento do pensamento científico, e a discussão aqui era se ainda isso é atual. Bom, Forbes está dizendo que é atual. Que na escola da causa freudiana, domina... que é a escola dele, né? Sim, que é a escola dele. Está fazendo uma autocrítica. Maravilha. Digo, isso também em outras instituições, na maioria das instituições. Só que ele está falando da instituição dele. Ainda pede melhor reflexão o ocorrido há alguns anos no Congresso da Escola Brasileira de Psicanálise em Salvador, aqui na sua terra, na nossa terra. Foi desastroso. Estou citando ele. Uma das maiores cientistas brasileiras, a professora Maiana Zatz, convidada pela seção São Paulo da escola, foi impedida de entrar. Foi convidada, na hora de dar sua fala, se reuniram, aí ele comenta um pouco quem, não disse nome, mas as funções que decidiram barrar a fala dela. Cruzada anticientífica. Autoridade que reina na nossa comunidade, extraterritorialidade. Aí vocês têm uma atuação direta dessas ideias. Eu, sinceramente, se você me pergunta, não sei para que foi convidada. A princípio. Ele trabalhava com ela. Peraí. Eu não sei para que foi convidada, dado que ela é uma prestigiosa cientista,
mas do genoma humano, das células-troncos, no contexto de doenças neuromusculares. O que tem a ver com a psicanálise? De fato, a psicanálise não escreve mais sobre paralisia histérica. Não há quase nenhum trabalho atual que falemos com Freud dos sintomas da paralisia histérica. Então, vamos distinguir paralisia histérica com problemas neuromusculares, não sei. A princípio, não sei para quê. Mas não importa. Uma vez que você convida, deixa falar e lá, conversamos. Mas bem, eu tenho só uma hipótese que eu sei, parece saber porque é chamada. A minha reanimação dentro da psicanálise do paradigma biológico, sim, dentro da psicanálise. Então, vamos chamar neurociências. Uma outra afirmação dele. É com Lacan que aprendemos a extraterritorialidade. É com Lacan que aprendemos a extraterritorialidade da psicanálise. Cabe a pergunta, ainda hoje? Não me parece que no mundo fragmentado corresponda a essa topologia. Volto outra vez à sua leitura sociológica. Não é ele, estou citando ele. Bom, para mim a pergunta não é essa. Ele pode fazer a pergunta que ele quiser, claro, mas eu não seria a pergunta que eu acompanharia. Eu lhe perguntaria, como que aprendeu a extraterritorialidade de Lacan? Ele disse, aprendemos então, eu suponho que se ele aprendeu com Lacan a extraterritorialidade, Lacan ensinava a extraterritorialidade. A não ser que ele esteja fazendo uma confissão de que eles aprenderam tudo errado. Poderia ser, seria uma hipótese. Mas eu acho que ele está dizendo, Lacan ensinava a extraterritorialidade e nós aprendemos dele. A pergunta é como? Porque como ele, junto com outros, viajaram na França, talvez tomaram vinho, chá, Lacan, talvez em alguma conversa, passeando pela Torre Eiffel, Lacan ensinava essas coisas. Porque na obra, essa é a minha hipótese, mas ele não argumenta, ele diz que aprenderam com Lacan, não diz onde, como. Na minha leitura da obra freudiana, não tem um só lugar que Lacan diga ou estimule a ser extraterritorial. Mas vem tudo o contrário. Então, minha pergunta seria, como aprenderam? Porque também essa ideia de vir da França, estudar com Lacan, estar próximo do totem, vai te dando uma espécie de autoridade na matéria, sobretudo as nossas comunidades estão avessas à argumentação. Tu ficou muito próximo de fulano, deve saber. Não, porque não está. Essa seria a minha pergunta. Sim? E além do mais, porque ele propõe que essa seja uma topologia velha. Ou seja, Lacan ensinou a ser extraterritorial, segundo ele, e ele está dizendo que já é velho isso, porque já o mundo é outro, então ele está afirmando que já não se deveria ser extraterritorial. Ou seja, ele está propondo um progresso, ele está propondo uma originalidade que é dele. Eu acharia massa se isso fosse verdade. Eu acabei de dizer, estamos discutindo a estagnação do pensamento analítico. Nada melhor que criticar o próprio Lacan e você avançar no conhecimento. Só que tem que ser sobre alguma base verídica. Porque, a meu ver, longe de ele progressar, ele está colocando uma falsidade. Porque Lacan nos ensinou a ser extraterritorial, estou dizendo não, Lacan não ensinou isso. Então, o progresso que ele se autoproclama é falso. Então já não é uma originalidade, não é uma deturpação da obra lacaniana. Essa é pelo menos essa é a minha leitura. Aberta à crítica com o maior cuidado e respeito, é simplesmente tentando discutir ideias. Bom, vamos com Miller. Sim, até aqui, Forbes. Vamos com Miller. Um texto do ano 2005 que se chama Psicanálise e Sociedade. Está em espanhol, não sei se está em português, mas também está no Google. Diz assim, modernidade, 2 pontos. O psicanalista, a clínica psicanalista,
a clínica analítica, a posição do analista, o discurso do analista, por um lado. A sociedade, por outro. Esses são os termos que proponho interrogar. Bom, primeiro eu quero apenas salientar uma operação milleriana, que é, ele vai interrogar os termos, psicanálise e sociedade, mas ele já o faz separando-los numa posição dicotômica. Por um lado a psicanálise, por outro a sociedade. Isso já é uma operação dele. Não se dá. Você pode interrogar de outra maneira esses termos. Bom, isso já é uma operação que convém estar advertido, porque podemos perguntar, e por que você começa a interrogar os termos separados? O psicanalista lacaniano, para mim eu já estou um pouco cansado de dizer lacaniano, freudiano, milleriano, não sei se o físico newtoniano, o físico steiniano, eu acho que já fica feio. Físico, bom, essa adjetivação deveríamos até revisá-la. Mas o psicanalista lacaniano concebia que sua posição na sociedade era a de um exiliado no interior. Tá vendo? Um exilado no interior. No interior. O psicanalista lacaniano concebia que sua posição na sociedade era a de um exiliado no interior. Também não argumenta, não apresenta, afirma. Não sei se a posição do psicanalista lacaniano era essa, mas afirma. E o que eu quero chamar a atenção é duas operatórias que estão presentes nessa afirmação. A primeira é que ele estende a definição de extraterritorialidade, vai ficar mais claro na outra citação, à sociedade. A posição do psicanalista lacaniano em relação à sociedade, quando, geralmente, o conceito de extraterritorialidade é a ciência. Que a ciência e a sociedade têm vínculos, articulações, está claro, mas não é exatamente o mesmo. Essa é a primeira, uma extensão do conceito. E no segundo, é, assim como Forbes, um deslizamento da definição, porque coloca exiliado no interior. Outra vez coloca a questão de interior e exterior. E eu acabei de dizer que a definição de extraterritorialidade era de centro, não de exiliado. E a definição de exiliado no interior é um pouco problemática, porque, sei lá, Caetano e Gil, exiliado no interior, em Santo Amaro, sei lá, no interior da Bahia, foram exiliados a Londres. Geralmente você utiliza esse conceito para o exterior. Mas ele está quase parafraseando, também modificando a definição de um neologismo de Lacan, que é internité, sim, que poderia ser traduzido como internidade, e que é excluído, se traduz, a definição é excluído no interior. Sim? Não exiliado no interior. São parecidos, não é exatamente o mesmo. Bom, Lacan, continua a citar Miller, Lacan denunciou que a psicanálise se satisfazia na sua extraterritorialidade. Lacan denunciou que a psicanálise se satisfazia na sua extraterritorialidade. Ele mesmo condenou a organização analítica por estar demasiado satisfeita na sua posição extraterritorial. Sem ter que demonstrar nada, negando-se à prova científica, resistindo-se também à exposição pública, ou reclamando o privilégio de ser uma experiência incomunicável. No começo do seu ensino, achamos esta crítica da extraterritorialidade. Enquanto no final, ou em todo caso mais tarde, vemos a valoração do que é chamado da extimidade
do psicanalista. Sim? Vamos devagar, sim? Porque camarão que dorme, a onda leva, né? Disse o samba. Tem que não. Esse pessoal é como o pessoal de Brasília, tem que estar bem ligado porque você se deu conta. Bom, a primeira parte da citação afirma que Lacan critica a extraterritorialidade, que é crítico, que condena, e dá uma definição maravilhosa de extraterritorialidade, que se nega à prova científica, sim, que resiste à exposição pública, que não quer demonstrar nada, psicanalista. Ou seja, está no campo da ciência, mas não quer provar, não quer demonstrar. Ótima definição de Miller sobre a extraterritorialidade. Só que ele depois disse, esse foi o primeiro Lacan, introduz o argumento por excelência milleriano, que é o argumento evolutivo. Primeiro Lacan, segundo Lacan, final Lacan. O primeiro Lacan diz uma coisa, o último é melhor, estabelece hierarquia evolutiva, não sei se é melhor. A última seleção argentina não é melhor que a do 86, por exemplo. Está claro que não é assim. Bem, mas se ele estabelece o argumento evolutivo, diz que no final já é diferente. E não traz nenhuma citação de onde Lacan disse isso. Há que acreditar nele, então. Se vocês querem, acreditem nele. Eu lhe pergunto, onde? Eu vou ler Lacan, vou ver, eu não encontro onde Lacan disse isso. Não há nenhum lugar, no final, ou mais tarde, que Lacan diga isso. Então, se alguém conhece, por favor, traga, mas eu não. Fala dele. E faz outra operação que também é muito sutil. E que diz, então, primeiro condenava a extraterritorialidade e depois a valorava. Só que ele introduz uma modificação que não valorava a extraterritorialidade. Porque você vai no embalo e a onda te leva. Mas não é a extraterritorialidade. Ele muda e diz extimidade. Extimite. Sim? Disse, e mais tarde vemos a valoração do que é chamado da extimidade do psicanalista. Constrói a frase, a oração, extimidade do psicanalista, que inexiste em toda a obra lacaniana também. Lacan nunca falou extimidade. Você entende o nível? Ele estava na extraterritorialidade, que condenava, e depois dizia, mas no final valorava a extimidade. Como se fosse a mesma coisa que a extraterritorialidade. Mas não são a mesma coisa. São noções. Eu posso entender que você mude a palavra numa oração para que não fique chato repetir palavra. Mas são noções, você tem que manter. Ele muda a noção de extraterritorialidade por extimidade. E diz extimidade do psicanalista. Bom, Lacan nunca falou de extimidade do psicanalista, e quando Lacan fala ou utiliza o neologismo extimidade, é muito breve. Ele faz isso no seminário 7 e no seminário 16, se não me engano. Só nesses seminários, em 2 oportunidades, utiliza o neologismo e o faz para salientar a relação do sujeito dividido com o das Ding, com a coisa, não com o psicanalista. Nunca Lacan utilizou esse neologismo para o psicanalista. Pelo menos o que eu tenho procurado na obra. Se alguém conhece, também me diga. Então, para mim, essa é uma posição milleriana. Não de Lacan. Mas ele disse que é de Lacan. Essa é a minha crítica que apresento para vocês. Bom, mais de Miller. Nos anos 50, Lacan se dirigia à sociedade com um movimento contrário ao deslizamento extraterritorial da psicanálise. O mesmo Lacan, na época da Sociedade Francesa de Psicanálise, que convidava os filósofos Merleau-Ponty, Lévi-Strauss,
ele formulava perguntas e se faz convidar pela Sociedade Francesa de Filosofia, ou seja, intraterritorialidade, muito longe de extraterritorial. Sim? Mas, disse, progressivamente, Lacan, outra vez, o argumento evolutivo de Miller, mas, progressivamente, Lacan descola a psicanálise da sociedade que ele tinha criado. A sociedade que ele tinha criado, Lacan, é a escola freudiana de Paris, a que eu apresentei a vez passada. Em seus textos dos outros escritos, também trabalhado a vez passada aqui, rejeita a antropologia estrutural. Diz não à antropologia, não à linguística, não à filosofia. Esses discursos ficam situados na sacola do discurso universitário. A psicanálise é o reverso do que domina na sociedade. Os psicanalistas estão em posição de uma contra-sociedade. A partir desse momento, longe de abrir-se, a escola de Lacan se pôs a viver como uma contra-sociedade. Bom, primeiro eu não vou entrar também na confusão, na salada de... Tem que ter muito cuidado. Contra-sociedade, reverso, não são a mesma coisa. Sim? Mas bem, eu não vou entrar nessa discussão. Vou entrar na discussão muito mais simples para vocês que acompanharam minha apresentação da vez passada, porque eu demonstrei com os próprios textos de Lacan de 1975, ou seja, o último Lacan, que Lacan situa na mão dele, escreve ele, que as disciplinas da linguística, da lógica, da topologia e da antifilosofia servem de apoio à formação do psicanalista e seriam o lugar para o psicanalista encontrar sua afinidade com o Estatuto da Ciência. Li a frase textual de Lacan. Como é que Miller pode dizer, então, que diz não à linguística, não a isso, não, e coloca todo no lado do domínio da sociedade, até como se o discurso universitário fosse o que domina na sociedade. Está bem longe de dominar a sociedade e o discurso universitário. Tá bem. Bom, eu apresento essa objeção a Miller. Não pode dizer isso. Não pode dizer que Lacan diz isso. Depois diz que a escola, longe de abrir-se, se fecha e começa a viver uma contra-sociedade. Impossível. Porque Lacan cria, em 1964, a escola, e na sua ata de fundação está para se opor à IPA e à Sociedade Francesa de Psicanálise, que ele diagnostica. Nós trabalhamos isso a primeira e segunda, os segundos encontros, diagnostica como ocultistas e os denomina como estoicos ou epicúreos. Esse sim que eram da contra-sociedade, porque se fechavam à sociedade. E Lacan se opõe a isso. Como depois vai... Então ele está dizendo que depois, sem argumentar, decide estar na mesma posição que ele criticava. Deveria argumentá-lo, pelo menos porque é uma mudança impressionante. Diz que desloca a psicanálise da sociedade. O que desloca Lacan, e vimos no ato de dissolução, eu trouxe as citações para você, ele desloca a psicanálise da escola. Da própria escola que ele tinha criado, e porque disse que na escola, outra vez triunfou o discurso religioso que não permitia o não analista, o controle, a crítica científica, a abertura da escola. Não é? O contrário do que Miller está dizendo. Estão os documentos aí para ser lidos. Pelo menos essa é a versão que apresento, tendo a argumentar e colocar para vocês as citações que estão aí. Depois, a gente teria... Isso para mostrar a diferença. Depois a gente teria que argumentar que psicanálise cada um defende, argumenta, procura. Mas, se você não sabe a diferença, né, tudo que é a mesma coisa. Bom, vamos a Lacan. Já estou terminando.
vamos que Lacan disse, porque até agora, bom, Lacan fala em 5 textos, apenas em 5 textos sobre extraterritorialidade, e não fala mais em lugar nenhum. Eu trouxe todas as citações para ver com vocês. Situação da psicanálise em 1956, esse é o texto. Em primeiro lugar, disse Lacan, a curiosa posição de extraterritorialidade científica com que começamos nossas observações e o tom de magistério com o qual os analistas a mantêm apenas tem que responder ao interesse que sua disciplina suscita nos domínios próximos. Então, simples, só quero salientar que ele coloca a extraterritorialidade como científica, não como social. Esse é uma extensão Madeleine Miller, Madeleine Forbes, mas que Lacan disse científica. E disse curiosa a posição, tom de magistério, parece estar criticando. Né? Curiosa a posição dos analistas, está criticando. Tom de magistério, nosso âmbito, nosso campo, é criticável. É o que ele disse dos analistas. Variante do tratamento padrão. Outro texto onde Lacan fala de extraterritorialidade. Diz assim: no silêncio que é privilégio das verdades indiscutíveis, os psicanalistas encontraram o refúgio que os torna impermeáveis a quaisquer outros critérios. Por conseguinte, todo o reconhecimento da psicanálise, tanto como profissão quanto como ciência, propõe-se apenas destacar um princípio de extraterritorialidade. É muito claro. Assim, quando nos vamos fazer reconhecer como profissão ou como ciência, trazemos o princípio de extraterritorialidade, que nos coloca onde? No silêncio, que é privilégio das verdades indiscutíveis. Não temos que discutir nossas verdades com a ciência. Temos que buscar nossa boca e essa nossa verdade. Se encontram um refúgio que os torna impermeáveis a qualquer outros critérios. Somos impermeáveis a qualquer outros critérios. Uma crítica abismal que Lacan está fazendo. Talvez pareça, no mesmo texto, talvez pareça suficiente o lampejo de evidenciar que a extraterritorialidade oculta de que provém a psicanálise, para ser abordada, sugere ser tratada à maneira de um tumor pela exteriorização. Imagino que não deve ser coisa boa, você está dizendo que é um tumor que tem que ser tratado e extirpado. Bom, mas a doxa psicanalítica disse que temos que ser tumoralmente extraterritorial. E o problema é que disse que isso é seguindo Lacan. Psicanálise e medicina, o terceiro texto onde Lacan fala de extraterritorialidade. Este lugar, que se está referindo da psicanálise na medicina, atualmente é marginal e, como já escrevi em várias ocasiões, extraterritorial. Ele é marginal por causa da posição da medicina em relação à psicanálise. Ela admite-a como uma espécie de ajuda exterior comparável àquela dos psicólogos e de outros distintos assistentes terapêuticos. Ele é extraterritorial por conta dos psicanalistas, que provavelmente têm suas razões para querer conservar essa extraterritorialidade. Não são as minhas, essas razões. Mas não creio que minha vontade baste para modificar as coisas. Sim? Então, claramente, outra vez a distinção, não é a mesma coisa marginalidade que extraterritorial. A psicanálise é marginal, não a ciência, senão a medicina,
por conta da medicina. A própria medicina é que faz e torna marginal a psicanálise e a coloca no mesmo lugar acessório, externo, que outras profissões terapêuticas que assistem à medicina. Não, com profissões. Tem o médico e tem os assistentes, assistente social, enfermagem, terapista ocupacional, psicólogo, psicanalista. Marginal. Lugar. Sim. Este lugar da psicanálise na medicina atualmente é marginal. A psicanálise é marginal à medicina. E como já escrevi em várias ocasiões, extraterritorial. Então é marginal e extraterritorial. Ele é marginal, psicanálise é marginal, por causa da posição da medicina em relação à psicanálise. Ela, a medicina, admite a psicanálise como uma espécie de ajuda exterior. Uma espécie de ajuda exterior comparável àquela dos psicólogos e dos outros distintos assistentes terapêuticos. Esse é o marginal. Ponto. Ele é extraterritorial. Eu tinha dito que a psicanálise é extraterritorial e marginal. Marginal porque a medicina faz que seja marginal. Extraterritorial por conta dos psicanalistas, que provavelmente têm suas razões para querer conservar essa extraterritorialidade. Não são as minhas razões, será? Mas não creio que minha vontade baste para modificar as coisas. Então está claramente definido. Os psicanalistas são extraterritorial, mantêm a extraterritorial pelas razões deles, e não são as minhas, disse Lacan, nem a minha vontade, não vai bastar para modificar. E tem razão, a vontade de Lacan não bastou para modificar isso, porque Miller e toda a doxa analítica dizem somos extraterritoriais. Ou seja, antes de Lacan, por Lacan, os psicanalistas encontram razões para ser extraterritoriais, não marginais. Isso é a medicina. Se você pensa na anedota de Forbes, com a cruzada anti-científica, é bem isso. É um discurso paranoide daquele grupo psicanalista achando que a ciência como um todo quer eliminar a psicanálise da face da Terra apenas porque criticava a validade terapêutica em relação ao autismo. Você vai concluir que o outro tem o desejo de te rebaixar? E, de fato, se fosse assim, não é outra coisa que um novo capítulo onde a medicina, as neurociências, agora a medicina organizada nas neurociências, colocam a psicanálise como marginal. Estão lhe dizendo, você que acha que é a última bala do pacote, psicanalista, fique tranquilo que os médicos somos que dirigimos o tratamento de autista. E no máximo, você vai ser um assistente terapêutico. Como os médicos trabalham com os autistas. Uma crítica. Marginalizando a psicanálise. Nada novo. Agora, os psicanalistas como respondem? De maneira extraterritorial. Uma cruzada religiosa, política, anticientífica, para acabar, porque senão... Por que não vão debater? Você entende a posição extraterritorial? Porque se você me critica, e a medicina critica, vai debater, faz um congresso e demonstre seus argumentos e suas provas de que seu tratamento é eficaz. Acabou-se, não precisa de uma cruzada religiosa. A não ser que você não se inscreva no discurso das ciências, e então você esteja na posição de verdades indiscutíveis, do silêncio, onde você se refugia, então você não vai debater. Não vou provar argumento. Seria super interessante provar se os psicanalistas têm alguma eficácia com os autistas. Para mim não está demonstrado assim. Não é uma verdade que eu possa dizer, sim, claro. É assim. De fato, a história da psicanálise começou com a neurose. E só com Lacan. Freud diria, a psicose não, viu? A psicanálise não tem nada a fazer com a psicose. Freud diria isso. Lacan disse, não, sim. Com os autismos? Não sei. Mas vamos discutir, vamos debater, vamos apresentar argumentos. Não.
cruzado anticientista, extraterritorial. Bom, encontramos uma citação que continua assim, a anterior. Encontrarão seu lugar, Lacan lhe fala aos analistas, que têm razões para ser extraterritoriais, encontrarão seu lugar no seu momento, ou seja, muito rápido. Se considerarmos o tipo de aceleração em que vivemos, no que diz respeito à parte que lhe toca à ciência na vida cotidiana. Então, Lacan está dizendo que os psicanalistas encontrarão seu lugar muito rápido, porque vai avançar a ciência tanto na vida cotidiana das pessoas que aí encontrarão seu lugar. Interessantíssima a proposta de Lacan, porque ele estava dizendo, nesse texto, ele argumenta que a posição do médico fica deslocada pelo advenimento da ciência. Isso que a gente critica hoje quando você vai ao médico que não te olha, que não te pergunta nada e te dá um comprimido, te passa pelo raio-x, é a ciência deslocando a posição do médico. E ele disse, bom, os psicanalistas encontrarão seu lugar nesse mundo com o advenimento da ciência. É super interessante. E por que os psicanalistas encontrarão o seu lugar não na medicalização da vida cotidiana, senão na cientificação da vida cotidiana? Por quê? Porque Lacan achava que temos um lugar na ciência. Bom, também não encontramos nosso lugar, porque todas as tentativas válidas para mim dos psicanalistas em relação à sociedade são via política. A emancipação, Lacan, as lógicas de emancipação, psicanálise e sociedade, mas não discutindo ciência. É válido esse caminho, mas Lacan disse que o lugar possível para nós seria com o advenimento da ciência na vida cotidiana, e que aí teríamos alguma discussão. Sem deixar de lembrar que um dos textos chaves para a psicanálise é a psicopatologia da vida cotidiana. Esquecido também, né? Bom, últimas duas citações, os últimos dois lugares onde Lacan apresenta a extraterritorialidade, e termino com isso e abrimos a discussão. E nessas nas citações anteriores vocês viram a posição de Lacan, que é claramente crítico e não há mais, além destas duas que vou trazer. Então, quando o Miller disse, depois Lacan, não sei. Há que perguntar onde está isso. Então, duas mais, onde vocês vão ver a explicação que Lacan dá sobre a extraterritorialidade. Agora ele não vai criticar a extraterritorialidade, senão ele vai tentar explicar de que está feita essa extraterritorialidade. Por que é assim que os psicanalistas se colocam? Quais são as razões que os psicanalistas têm e que não são as dele? Sim? Isso que vai trabalhar no Seminário 7 e na proposição do 9 de outubro de 1967. Fazendo uma salvedade, que a proposição do 9 de outubro com que eu estou trabalhando não é a que vocês têm nos escritos em português, porque nela não está. Essa versão que vocês têm no português está censurada, autocensurada por Lacan. Tem partes que Lacan modificou ou apagou. E eu estou trabalhando com a versão da revista Ornicar, que publicou a versão de Lacan, a primeira fala, direto. Sim, está no Google também, encontra. Bom, vamos com o Seminário 7. Lacan disse assim. Está na resenha do ensino. A singular extraterritorialidade, você vê, André, a singular extraterritorialidade que goza esta instituição analítica a respeito do ensino universitário. Aí tem para as pessoas que só falam em gozo, aí você tem o gozo. A singular extraterritorialidade que goza esta instituição analítica a respeito do ensino universitário e que lhe permite qualificar-se de internacional, a visão internacional de psicanálise, foi uma boa proteção na história perante essa primeira tentativa de segregação em grande escala
que foi o nazismo. Então, o que Lacan começa a explicar as razões da possessão extraterritorial dos psicanalistas e a vincula com uma leitura socio-histórica, política, quer dizer, vincula a extraterritorialidade com uma maneira de se proteger da segregação causada pelo nazismo, provocada pelo nazismo. Cabe lembrar que as filas psicanalíticas estavam compostas, na sua maioria, por judeus. Sim? E também se disse que as instituições psicanalíticas trabalharam muito para não deixar nenhum membro importante, reconhecido, das instituições psicanalíticas no campo de concentração. Sim? Então, Lacan faz uma primeira tentativa de explicação da posição de extraterritorial com uma leitura socio-histórica, política, do nazismo. E na proposição do 9 de outubro, então esse seria um elemento. A explicação que dá Lacan para a extraterritorialidade tem dois elementos. Um é esse, socio-histórico-político, o nazismo. O outro é o efeito da ciência moderna, que ele vincula, eu não vou entrar com isso porque ele também não desenvolve e é muito complexo, mas pelo menos eu quero identificar os dois elementos para vocês. Um é a existência do nazismo na história da psicanálise, e o outro é, como ele trabalha na proposição do 9 de outubro, o advenimento da ciência moderna. E ele enlaça o nazismo, ele tenta explicar. Vocês sabem que nas ciências políticas se discute muito porque ninguém conseguiu explicar muito bem por que se produz o nazismo na história. É conhecida, mas o marxismo fracassa porque não consegue explicar como é que se produz esse efeito. E Lacan disse que o nazismo foi um precursor, uma reação de um precursor à universalização do sujeito que a ciência introduz no mundo. Quer dizer que, para Lacan, o nazismo, de alguma maneira, é uma resposta, não só uma questão histórica, política, social, sino também uma resposta à ciência, à universalização que a ciência produz. Ou seja, que é homóloga ao efeito da democracia. Ou seja, a universalização do sujeito, lida em chave democrática, somos todos iguais. E como somos todos iguais, e a ciência, essa pílula vai funcionar para todo mundo, porque se chegou a um conhecimento universal que as células funcionam assim. E dizer, os campos de concentração foram uma resposta a isso, como um efeito de estrutura que, perante o movimento de universalização, viria uma resposta segregativa. Quer dizer, somos todos iguais, mas não todos iguais. Alguns merecem morrer, alguns não são tão humanos como outros. Nessa posição seria que Lacan coloca uma explicação que não dá muita conta, pelo menos nesses textos, eu não averiguei se em alguns outros lugares Lacan fala mais sobre isso, mas estabelece essa questão. É interessante se vocês consideram como lógica, porque também poderíamos dizer hoje, onde todas as mulheres estão pedindo uma igualdade, incluso avalada pela ciência, às vezes até alguns utilizam discursos científicos para isso, outros discursos sociais, poderiam sofrer um efeito, se essa estrutura é válida, isso é um efeito estrutural ao Ocidente, poderiam sofrer efeitos segregativos a essa pretensão de universalidade. Então, por exemplo, poderíamos ler que se hoje, perante a maior visibilidade dos direitos da mulher e da igualdade, a explicação é que talvez aumentaram as cifras de violência contra a mulher porque agora é mais visibilizado. Esse é um argumento, não está plenamente demonstrado que é assim, porque não há com que comparar anteriormente. Agora, outra possibilidade seja que não é que agora é porque é visibilizado.
também pode dizer que agora é maior. Pode ser um efeito que tipo de resistência, de segregativo. Não sabemos. Eu estou dizendo, é uma lógica que Lacan se atribui ao Ocidente. Que deveríamos pensar, por exemplo, no caso da igualdade das mulheres, se isso não poderia acontecer. Claro que não é para avalar isso, para não dizer que não tenha que ser igual, senão até para lidar com o efeito que pode causar isso. Está advertido disso. Por exemplo, isso nas ciências políticas se discute. A globalização, a universalização do sujeito, a cosmopolitização, se alguns cientistas avaliam que há uma resposta dos próprios sujeitos, não conscientemente, não, que é autossegregar-se. Todos aqueles discursos das identidades. E começa a se fragmentar, o que também Forbes trazia como discussão atual, da fragmentação. Então, todas as lógicas identitárias de grupos identitários que vão se fechando cada vez mais em pequenas identidades. Diz assim: essa é a segregação particular no qual a psicanálise se mantém. Essa que estamos comentando, que a psicanálise se mantém. Segregação particular na qual a psicanálise se mantém. A psicanálise se mantém. Enquanto que a IPA se apresenta nessa extraterritorialidade científica que temos salientado e que faz dela algo muito diferente das organizações profissionais que conhecemos. O que eu quero salientar nessa citação é que ele fala de uma segregação particular da própria psicanálise, de uma autossegregação. Quer dizer, existe a segregação, mas ela se mantém nessa segregação. Por razões, se mantém. É impossível, disse Lacan, liberar-se da segregação constitutiva nesta etnia judia, com as considerações de Marx e muito menos com as de Sartre. Por esse motivo, especialmente a religião dos judeus deve ser questionada em nosso seio. Vamos também devagar, para não pensar que estamos sendo antissemitas. Lacan disse liberar-se da segregação constitutiva, não da etnia, liberar-se da segregação constitutiva dessa etnia. E disse que a questão de como Marx e Sartre, que têm livros e trabalhos teóricos sobre a questão judia, dizer, eles não conseguem explicar, nem conseguem resolver esse problema para nosso campo, para o psicanalista. Então, para cá está claro que há que liberar-se disso. Não é a favor da segregação, da extraterritorialidade. E por esse motivo, especialmente, a religião dos judeus, não os judeus, a religião dos judeus deve ser questionada em nosso seio psicanalítico. Porque Lacan pretende uma abertura hacia a ciência. Bom, você retém os dois elementos, ciência e a religião, o movimento segregativo da universalização do sujeito, da ciência, e a religião dos judeus. Alfredo Edelstein, um psicanalista argentino, tem um bom trabalho sobre isso. Ele percorre, como em toda a obra de Lacan, como Lacan coloca a questão dos judeus. Coisa que eu não fiz. Toma o que este colega fez. E coloca uma coisa muito interessante sobre a religião dos judeus em relação à ciência e à religião. Porque ele disse que Lacan toma assim e trabalha isso em alguns momentos, que por um lado tem a religião judaica moderna e antiga, e que há diferenças. A judaica já é no entrelaçamento com o cristianismo, e que tem a Cábala, e que então, a partir da Cábala, há uma filiação com a ciência moderna, porque a Cábala nada mais é que introduzir a literalidade do texto, quer dizer, ler a letra.
e que isso o vincularia com a ciência moderna. Mas que a religião antiga está basada numa rejeição do saber, sim? Que é o Gênesis, né, do Velho Testamento, onde não se deve comer da árvore da sabedoria. Sim? É uma rejeição do saber por parte do povo judeu. E se baseia na fé e na obediência completa, cega, à palavra de Deus. Deus é que garante a verdade. A palavra que se utiliza está aí, emuná, que quer dizer fé completa. E isso é evidente na Gênesis, quando vocês se lembram de Jeová pedindo para Abraão sacrificar o seu único filho mais amado e querido, Isaac. E que Abraão vai e sem questionar, sem perguntar, mas por quê? Ele diz, ok, vou sacrificar. Fé, obediência completa na palavra de Deus. Digo para, não abre a pergunta à racionalidade científica. Por que você está dizendo isso? Isso seria para a psicanálise, por que Freud disse isso? Freud disse. Similar disse que é extraterritorial, que Lacan disse isso. A gente não pergunta. Mas, para mim, o elemento mais... Só coloco essa ideia. Para mim, isso ameritaria um trabalho de história da psicanálise. Porque eu não sei se na Argentina, no Brasil, atualmente, como esse efeito da religião judaica se transmitiu até hoje. Se tem o mesmo peso, por exemplo, para a nossa posição religiosa, pouco científica. Não sei quantos, se a religião judaica aqui no Brasil, na fila das instituições psicanalíticas, tem esse peso. Ou como isso foi transmitido, você entende? Não sei, isso talvez era para a IPA, não para nós, não sei. O que a mim mais me interessa, mas isso eu acho que amerita um trabalho de pesquisa. Sim, mas é um campo de pesquisa para fazer como isso vai se passando de geração em geração, com presença ou não presença judaica da religião judia em determinadas instituições. Mas a mim o que mais me interessa é o outro elemento, porque esse sim para mim é mais tangível, o elemento da universalização da ciência, das nossas instituições, e a dinâmica da segregação. Porque eu vejo muito para mim me parece assim, que esse é um elemento que tem mais peso na nossa posição anticientífica. Porque, ou seja, para as razões de por que os psicanalistas assumem a posição extraterritorial, não científica da psicanálise e ficam contentes com essa posição. E vão e fazem cruzadas anticientíficas. A mim parece que elemento esse que Lacan menciona, da universalização do sujeito, tem peso, tem mais peso para nós. Porque as pessoas que gostam da psicanálise, em geral, se aproximam porque gostam que o caso por caso. A palavra-chave, você fala e sabe sabe que vai, né? Você diz, não, porque aqui é a lógica do caso por caso, a gente trabalha a singularidade. Isso, eu gosto disso. Não, generalizações, não, universalizações, não. A gente não pode falar nada que somos iguais, porque todo mundo é distinto. E a psicanálise, nas suas filas, recolhe essas pessoas. Tem as pessoas que gostam de estatísticas, de fazer casuísticas, de discutir se as neuroses são ou não são, se a mais neurose é assim ou assado. Já não se sente muito atraída pela discursividade atual da psicanálise. Pelo menos isso que eu tenho começado a indagar um pouco. E que isso, por um lado, está bem, porque nosso sujeito, nosso objeto de investigação, nosso objeto, nosso campo, evidentemente tem um lugar particular na ciência. Não está
Lacan disse, incluso, alocar a verdade que o saber científico forclui. Mas se via esse saber, é complexo, mas temos uma relação. E como estamos, isso mantemos, e é assim a particularidade do sujeito, eu vejo que às vezes também temos que ver nessa lógica de segregação e universalização, porque às vezes podemos ficar muito do lado desse movimento autossegregativo, excessivamente singular, que também é uma das problemáticas que abre, que não se sabe se fecha, a modernidade. Há acordo nisso nas ciências políticas sociais, que a modernidade, o grande problema da modernidade é a universalização e a singularidade. Como o sujeito pode ser universal e como pode ser singular ao mesmo tempo. Esse é o grande problema, e como se pensa na pós-modernidade, também se pensa como uma saída dessa problemática. E a psicanálise vem, isso produz muito mal-estar, entre outras coisas. E a psicanálise é uma resposta a isso. E evidentemente tem que manter essa problematização. Me dá a impressão que, às vezes, por se colocar uma identificação excessiva com o movimento segregativo, singular, excessivo, podemos cair em uma corrente, por exemplo, bem típica, que produz mal-estar no Ocidente, que é o individualismo. O individualismo. E estar avalando, inconscientemente, sem saber, posições individuais, excessivas, que produzem sofrimento. Só por nossa posição em relação ao sujeito e à ciência. É complexo, isso aí eu só coloquei para possíveis discussões e conversas no futuro. Mas bem, até aqui